Amós, no capítulo 6, verso 1 até o verso de número 14. O texto nos diz da seguinte forma: Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo. Mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: Abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também estes morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande, e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha, e lavrá-la com bois. No entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos ao seu nome nesta noite e rendemos graças a Ti por este momento onde temos agora a oportunidade de meditarmos nas Sagradas Escrituras. Pedimos ao Senhor que, apesar de nós e de não merecermos de qualquer forma, pedimos que o Senhor, de maneira graciosa, nos edifique a partir da meditação nessa passagem, e que pela ação do Teu Santo Espírito, o Senhor possa aplicar essa mensagem em nosso coração, transformando as nossas vidas, confrontando-nos, ó Deus, e guiando-nos à piedade. Seja conosco, ó Deus Santo, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Os textos do Antigo Testamento, irmãos, no que diz respeito ao texto dos profetas, nós podemos identificar várias acusações que os próprios profetas fazem contra a nação de Israel, pois os pecados da nação eram muitos. Quando nós olhamos os textos, nós podemos ver que, apesar de serem homens religiosos, aparentemente inquestionáveis quanto à sua própria prática religiosa, nós podemos observar que esses homens estavam extremamente distantes de um verdadeiro relacionamento com o Senhor. A religião do povo de Israel no Antigo Testamento havia se tornado hipócrita. Não a religião essencialmente, mas a prática da religião do povo de Israel. Porque, embora esteticamente zelosos pelo culto, pela estética religiosa, eles haviam se distanciado em muito da verdadeira vida espiritual que o Senhor requereria daquele povo e exigia deles. A maneira com que Deus havia estipulado e ordenado para que eles adorassem ao Senhor e servissem ao próximo estava sendo negligenciada.
No texto de Amós, nós podemos ver que o profeta ele vai proferir alguns ais contra a nação de Israel. E esses ais, eles são lamentos. A angústia do profeta em relação à situação moral do próprio povo de Israel. E esses ais, que são lamentos do profeta diante da situação em que a nação estava, são também à nação um alerta diante do iminente juízo de Deus contra a nação por causa dos seus muitos pecados. Nos capítulos anteriores, nós podemos ver que, ainda que haja uma palavra de alerta contra a nação por conta de seus pecados, há também mensagens de esperança, há frases de esperança. Em outros momentos, os ais, eles apontam para a negligência da nação de Israel com o cuidado que eles deveriam ter com os pobres, com aqueles que padeciam de necessidades. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia uma ordenança do Senhor para que o povo de Deus fosse zeloso para com os pobres, as viúvas e os órfãos, e isso permanece também no Novo Testamento. Mas, de uma maneira muito evidente, esses com quem o povo de Deus deveria ser zeloso, estava sendo negligenciado. Esse aspecto da vida religiosa do povo de Israel, bem como de seus sacerdotes, estava sendo negligenciado. Mas havia também um outro pecado, um grande outro problema que estava presente na nação de Israel, e esse pecado era o orgulho da nação. Nós podemos perceber que não apenas no livro do profeta Amós, mas em outros textos, também no texto de Coríntios, que nós temos estudado na nossa igreja aos domingos, há um pecado explícito na nação e naquele que era o povo de Deus, e esse pecado era o seu orgulho. O orgulho pelas suas conquistas militares, pelo seu poderio militar, mas também pelas riquezas que haviam adquirido durante suas campanhas militares. A nação de Israel, povo de Deus, povo separado por Deus, povo eleito por Deus, havia se julgado independente ou autossuficientes. Não se julgavam mais dependentes de Deus, mas por conta das suas riquezas, poder e força militar, se julgavam agora independentes. E é contra esse pecado, especificamente nessa passagem, que o profeta Amós vai acusar a nação de Israel, por conta de seu orgulho e a complacência daqueles homens com o pecado da nação. De uma certa forma, nós podemos dizer que há uma exortação da passagem àqueles homens e, obviamente, à igreja hoje, a igreja do Senhor Jesus. Obviamente que tudo aquilo que o profeta diz à nação naquele tempo traz implicações e aplicações práticas para a vida da igreja também hoje. E se existe uma aplicação ou uma exortação que o profeta faz à comunidade, ao povo de Deus naquele período, e que é pertinente também para a igreja hoje, é: deixem de ser arrogantes, deixem de ser complacentes, deixem de ser orgulhosos e se tornem, portanto, mais uma vez, dependentes de Deus, se voltem ao Senhor. Num primeiro momento, nós podemos ver que a passagem, a partir do verso 1 até o verso de número 7, nos mostra, em uma linguagem muito clara, que a impressão que nós temos é que o povo de Israel, o próprio povo de Deus, estava como que crianças brincando à beira do abismo. Não se apercebiam do risco que corriam por conta das atitudes que estavam cometendo diante do Senhor. Se nós olharmos para os textos anteriores, se você tiver a oportunidade depois de ler os capítulos anteriores, especificamente o capítulo de número 5, você vai ver que o profeta havia falado à nação como que profetizando o seu funeral. Espiritualmente, a nação de Israel estava como morta. Espiritualmente, o estado daquela nação e a condição espiritual daquela nação era um estado de morte. Eles estavam mortos. Mas o que o texto nos mostra é que, aparentemente, bem como os sacerdotes da nação e também
toda a nação como um todo, pareciam ignorar as sentenças e as profecias do profeta. E, portanto, passavam a praticar as suas obras como se o profeta não tivesse em qualquer momento apontado o erro, apontado o pecado da nação. Mas o grande problema é que, diante de todas as exortações do profeta, diante de toda diante de todo o alerta do profeta contra a nação, diante da situação que era iminente, uma situação de juízo, o povo continuava se assegurando em suas próprias forças. E num primeiro momento, verso 1 e 2, nós podemos ver que a segurança, ou parte da segurança do povo de Israel, estava na sua força militar, na sua campanha militar. E nesse texto, fazendo uma referência a Israel e Judá, ou seja, a nação como um todo, o povo de Deus como um todo, o povo ou o próprio profeta passa a proferir as acusações, bem como as profecias contra a nação de Israel. Mas mesmo assim, eles parecem não acreditar, parecem não dar confiança àquilo que o profeta estava lhes dizendo, pois obviamente se julgavam autossuficientes. Mas o que o texto nos mostra é que essa recusa do próprio povo de Israel em atentar para o perigo iminente era extremamente nocivo a eles. Não apenas porque eles tinham acabado de ouvir uma profecia do profeta Amós contra a nação e estavam, portanto, se distanciando do Senhor quando deveriam dar ouvidos a Ele, mas também porque estavam, obviamente, confiando em seu próprio poder. O que é interessante nessa passagem é que o profeta Amós, nestes primeiros 2 versos do capítulo de número 6, ele vai fazer uma referência aqui àqueles que seriam os principais da nação, homens de autoridade, talvez aqueles que tivessem liderado a nação nas suas conquistas militares, talvez daqueles principais homens. Mas o texto vai dizer que esses homens estavam cegos para a sua própria condição, para a condição espiritual em que eles se encontravam. Eram homens aparentemente importantes, aparentemente gloriosos em suas campanhas, mas o que a passagem nos mostra é que esses homens não conheciam a real condição espiritual na qual eles se encontravam e também o perigo iminente de uma invasão de um império inimigo contra a nação por conta dos pecados que a nação havia cometido contra o seu Senhor, contra o próprio Deus. No verso de número 2, o profeta ele vai fazer aqui uma referência a algumas cidades, sendo elas Ramate, Cauné e Gate. E o texto nos mostra que essas cidades, elas sabiam da sua vulnerabilidade porque estavam cercadas por seus inimigos. E tendo a consciência do estado de vulnerabilidade, eles obviamente se preparavam contra os seus inimigos. E mesmo Israel sendo mais poderosa do que essas nações, o que a passagem nos mostra é que essas nações que o texto agora faz menção a elas, estavam numa condição de segurança militar muito maior, porque tinham consciência da sua vulnerabilidade. Mas a nação de Israel não tinha consciência da sua real condição e da sua vulnerabilidade. O texto no versículo 3 nos mostra que essa falha em entender o julgamento de Deus sobre a nação estava evidente. E a expressão que o texto no versículo 3 usa é muito interessante quando ele diz: vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Eles talvez não acreditassem que de fato haveria um dia de julgamento, um dia onde o Senhor haveria de julgá-los por conta de seus próprios pecados. E portanto viviam como se esse dia jamais houvesse de chegar. Mas o que a passagem nos mostra aqui é que o juízo não apenas viria, como a própria nação é que estava trazendo sobre si o juízo de Deus por conta de seus pecados, por conta dos pecados que haviam cometido contra o Senhor, sendo esses, em alguns momentos, um pecado contra
o seu próximo, quando negligenciavam o cuidado com os pobres, com as viúvas e também com os órfãos. Mas esse dia, obviamente, seria um dia de grande juízo, um dia terrível no qual o Senhor haveria de julgar a nação. E essa palavra que o texto usa, dizendo que haveria um dia mau, no texto das Escrituras nós podemos entender que é uma referência ao dia do Senhor, ou o dia em que o Senhor irá julgar todo o seu povo. No capítulo 5, no verso 18, o texto faz uma referência àquele dia, ou ao dia do Senhor, descrevendo qual é a ideia que nós temos a respeito deste dia, deste grande dia do Senhor. Como esse dia será? De fato, para os crentes, fiéis, piedosos e tementes a Deus, esse será um dia de grande glória, porque o Senhor de fato porá fim em todo o sofrimento. Mas para aqueles que são impenitentes, ou seja, que não se arrependem de seus pecados, esse dia será um dia de grande juízo. E o texto no verso 18, no capítulo 5, descreve o dia do Senhor como da seguinte maneira: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. É assim que a passagem vai descrever aquele dia que estava sendo reservado à nação de Israel. Há um aspecto escatológico, onde o texto faz uma referência à segunda vinda de Cristo. Mas, historicamente, há um cumprimento primeiro, que diz respeito ao exílio a que a nação de Israel estaria, ou seria aqui, submetida. O que o povo de Israel e a nação de Israel, portanto, não podiam entender é que esse juízo de fato viria. E de uma maneira talvez até muito irônica, o que o texto nos mostra é que o juízo não somente viria, mas ele estava sendo trazido à nação por eles mesmos, pelos pecados que eles haviam cometido contra o Senhor. A passagem ainda nos mostra, agora a partir dos versos 4 e também até ao verso 7, que há uma falsa segurança da nação por conta de suas propriedades ou seus bens. Nós já mencionamos que havia uma falsa segurança por conta do seu poderio militar, mas havia também uma falsa segurança por conta da sua riqueza, por conta dos seus bens, por conta daquilo que eles haviam conquistado, provavelmente nos despojos das nações sobre quem a nação de Israel havia sobressaído ou conquistado. E a passagem nos versos 4 até o verso 7, ela descreve para nós um cenário de uma situação que o profeta Jeremias, no capítulo 16, do verso 4 até o verso 9, vai descrever como uma cerimônia de luto, vai descrever como uma cerimônia fúnebre. E o que é interessante é que, mesmo diante do iminente juízo de Deus, a nação, ao invés de prantear, a nação, ao invés de clamar ao Senhor por misericórdia, por graça, por perdão, eles continuavam rindo, se alegrando, como se esse juízo de fato não viesse sobre eles de modo algum. O texto descreve a atitude daqueles homens num contexto que deveria ser de luto, de pranto, de choro. Vai dizer que esses homens, por sua vez, ao invés de chorar, de se quebrantarem, de buscarem o perdão de Deus, eles continuavam bebendo, comiam, tocavam músicas de uma maneira extravagante, se sentiam orgulhosos de seus bens adquiridos, resultantes de suas conquistas e campanhas militares, e também até mesmo do abuso que eles cometiam contra os pobres daquela nação. Eles deveriam prantear, eles deveriam chorar diante do pecado que haviam cometido contra o Senhor e diante da sua real situação moral e espiritual. Mas continuavam vivendo de maneira regalada e também de maneira displicente. E por isso, o texto das Escrituras nos mostra que o Senhor, portanto, expressa um sentimento
que para nós que temos uma tendência muito grande de valorizar o atributo do amor de Deus em detrimento dos demais, esquecemos. Mas olha o que o verso 6 nos diz do sentimento de Deus com relação àquela nação. Olha o que a passagem nos diz, verso 6, quando o texto faz referência ao estado daquelas pessoas e a atitude delas: que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos preguiçosos. O Senhor está dizendo que aquela alegria pecaminosa que eles estavam sentindo iria acabar, porque Deus iria derramar sobre a nação um juízo, e esse juízo era de fato iminente. Dos versos 8 até o verso 14, a passagem nos fala a respeito do anúncio do julgamento de Deus contra a nação de Israel. E o verso 8, ele fala a respeito do juramento que o próprio Senhor faz, e por si mesmo, de que derramaria o seu juízo sobre a nação. O que é muito interessante nós notarmos com relação a essa passagem, ao versículo de número 8, é que o Senhor jura, e não jura por homem algum, ele não jura por qualquer coisa que ele mesmo tenha criado, mas ele jura por si mesmo. E o juramento que Deus faz por si mesmo diz respeito ao seu caráter e evidencia o seu caráter. O Senhor não é como homem, ou filho de homem, para que minta. O Senhor não é como homem que volta atrás em suas palavras e que não honra os seus compromissos. Portanto, quando o texto diz que o Senhor jura por si mesmo que irá derramar juízo sobre a nação deveria ter por certo o fato de que Deus de fato iria julgá-los, o fato de que Deus de fato iria puni-los por conta de seus pecados e por conta das suas transgressões. O restante da passagem vai nos mostrar que, em certo sentido, o juízo do Senhor consiste em tirar do povo aquilo que eles mais amavam. Nós sabemos o quanto a nação amava as suas construções, seus prédios, o templo, tudo aquilo que refletia ou evidenciava a sua glória e a sua religião. E o texto nos mostra que o Senhor iria puni-los, destruindo logo de princípio aquilo que eles mais amavam. É muito interessante quando nós estudamos a história do povo de Israel e estudamos as invasões que a nação sofreu, nós podemos perceber que aquilo que os seus invasores faziam, logo de cara quando invadiam a nação, assim era com o Império Assírio, era matar os sacerdotes, saquear o templo e destruir o templo. A nação, portanto, seria julgada e Deus iria tirar, no princípio do juízo, do julgamento, aquilo que eles mais amavam. O verso 9 e o verso 10 continuam descrevendo uma situação de luto, de morte e de juízo do Senhor. Verso 9 e verso 10 são para nós como que uma ilustração da abrangência do juízo do Senhor sobre a nação, quando ele diz que se ficarem ainda que 10 homens refugiados dentro de uma casa, mesmo esses irão morrer. E o texto vai continuar essa ilustração descrevendo uma possível situação onde 2 homens eles vão até aquele lugar para observar se poderia haver ali algum sobrevivente ou para pegar ao menos os corpos daqueles que haviam morrido no juízo. E o texto diz que provavelmente um desses homens, perguntando a um auxiliador, a algum servo, diz: há alguém aí? Há alguém ainda? E esse servo vai dizer: não há. Talvez a pergunta refletisse a expectativa de que pudesse haver alguém vivo, alguém que pudesse ter resistido ou sobrevivido à ira de Deus e à justiça de Deus. Mas aquele homem responde: não há. E a continuação da passagem nos diz que a atitude daquele que ouve
a resposta do homem que responde não ter encontrado qualquer sobrevivente é: cala-te. Provavelmente o texto descreve uma situação onde aquele homem, constatando que não houve qualquer sobrevivente, poderia clamar a Deus sobre aquelas pessoas, talvez na expectativa de que Deus pudesse fazer algum milagre ali, mas a resposta daquele homem que diz: cala-te, descreve uma situação onde já não há mais o que possa ser feito. O texto no capítulo 5 ainda nos mostra que naquele dia, ou no dia do Senhor, a única atitude que nos cabe é o silêncio, porque não há mais nada que se possa fazer, não há mais nada que nós possamos pleitear, não há mais nada que possamos fazer para reverter a situação. O que nós podemos fazer, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, ou como criaturas de Deus, para que no último dia o juízo não recaia sobre nós devemos fazer aqui, e nós devemos fazer agora, porque no último dia a nossa única atitude plausível será o silêncio e a submissão à vontade do Senhor. No dia do juízo não há mais nada que se possa fazer a não ser a submissão à vontade de Deus sendo revelada no juízo final ou na plena salvação e redenção em Cristo Jesus. Verso 11 nos descreve, portanto, a certeza do julgamento. E dos versos 12 até o verso 14, o texto nos mostra o quanto essa invasão está próxima. E ainda de maneira muito irônica, nós podemos perceber que no verso de número 12, o profeta faz ali algumas perguntas, obviamente absurdas, para as quais os seus ouvintes, obviamente, tinham as respostas. Mas essas perguntas, elas tinham um propósito didático de guiar a nação à percepção dos absurdos de suas atitudes, de como eles estavam distantes do Senhor e do quanto suas atitudes eram pecaminosas e reprováveis. O texto nos diz que eles tinham tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna, em algo amargo. E as possíveis atrocidades, as prováveis atrocidades às quais o profeta aqui vai fazer uma referência, provavelmente seja em relação à adoração indevida no templo e, mais uma vez, uma referência ao maltrato, ou aos maus tratos aos pobres. Mas o absurdo dessas suas atitudes ainda é revelado no verso 13 de uma maneira muito interessante, porque o texto nos diz assim: vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Essas atrocidades ou a incoerência do sentimento da nação em relação a si mesma é revelado agora no nome dessas duas cidades. Quando eles dizem, vós vos alegrastes em Lodebar, e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Canaim? O nome, ou significado do nome dessas duas cidades nos chama muita atenção. Lodebar significa coisa alguma, ou nada. E Carnaim significa autoridade. Portanto, quando eles dizem que se alegravam pela conquista de Lodebar, o texto, de uma maneira irônica, nos mostra que eles estavam se alegrando por nada, por coisa alguma. E quando dizem terem se apoderado de Carnaim, estão dizendo que se apoderaram de autoridade. Portanto, eles se alegravam por nada, porque julgavam ter obtido todas as suas vitórias militares e conquistas pela sua própria autoridade, pela sua força. Mas a incoerência está no fato de que tudo aquilo que a nação recebeu, o recebeu de maneira graciosa e dadivosa da parte do Senhor. Mas eles eram soberbos, eles eram orgulhosos e não podiam perceber que tudo o que haviam conquistado havia sido dado a eles pela boa mão do Senhor. E era esse orgulho que estava trazendo sobre a nação o juízo de Deus, levando sobre a nação
aquilo que talvez eles mais temessem, a submissão a uma nação inimiga. E o verso 14 nos mostra como que o povo de Deus, o povo com quem Deus havia estabelecido um pacto e uma aliança, o povo escolhido por Deus para terem um relacionamento íntimo com o seu Senhor, agora sofreriam a justa punição pelos seus pecados por uma outra nação que o próprio Senhor estava elegendo e escolhendo para punir a nação com quem ele havia se relacionado até então. Irmãos, de fato há muitas aplicações e implicações que nós podemos aprender e observar nessa passagem. Mas quando nós olhamos o texto, nós podemos ver que há evidência quanto ao orgulho e à soberba da nação de Israel. Nós podemos perceber o quanto nós não estamos distantes com relação àquilo que pensamos de nós mesmos, da própria nação de Israel, do próprio povo com quem Deus havia estabelecido um pacto no passado. O orgulho, a soberba, não eram pecados exclusivos da nação naquela época, mas infelizmente, como dizia um professor meu no seminário, as pessoas podem até mudar, ou seja, as pessoas nascem e morrem e dão lugar às gerações seguintes, mas as tendências, elas ficam. Portanto, quando nós olhamos para o pecado da nação, nós não podemos de forma alguma achar que só eles tinham um orgulho por conta daquilo que tinham. Só eles eram orgulhosos, só eles eram arrogantes. Mas de uma maneira muito honesta, nós devemos observar o quanto há em nós, a igreja na nova aliança, o orgulho que foi condenado pelo Senhor no texto do Antigo Testamento. Não apenas o orgulho, mas a conivência com o pecado, a complacência com o pecado. Não podemos de forma alguma fechar os olhos para aquilo que, como homens, estamos sujeitos aos mesmos pecados, porque temos uma tendência muito grande de nos julgarmos autossuficientes, independentes das pessoas, independentes dos pais, dos amigos, mas também independentes de Deus. Quantos de nós, irmãos, achamos que quem põe o pão na nossa mesa somos nós mesmos? Quantos de nós achamos que todo o sucesso profissional, acadêmico que podemos ter é fruto do nosso próprio esforço e nos esquecemos que tudo isso vem das mãos do Senhor? Quantos de nós nos esquecemos da graça de Deus que providencia tudo aquilo de que nós temos necessidade e que, portanto, aquilo que temos e alcançamos, temos porque Deus nos deu de maneira graciosa e de maneira misericordiosa. Portanto, nas nossas vidas não cabe o orgulho, nas nossas vidas não cabe a soberba ou a arrogância, até porque devemos ter a consciência de que, se somos algo, somos pecadores, totalmente depravados, carentes da graça e da glória de Deus, e merecedores de todo favor do Senhor. Portanto, a nossa condição de homens naturais é a de pecadores e de depravados, não apenas depravados, mas de totalmente depravados. Portanto, não cabe orgulho em nós. Portanto, não cabe qualquer conivência com o pecado no nosso meio. E por isso devemos ser diligentes em nos autoexaminar e em nos avaliar a nós mesmos. E da mesma maneira com que o profeta condenava o pecado do povo no Antigo Testamento, e o povo vivia como se não tivesse de um dia prestar contas a Deus, nós às vezes fazemos isso. Quando vemos ou nos achegamos à igreja, participamos do culto, ouvimos a mensagem, palavras às vezes muito duras que as Escrituras nos dão, mas quando saímos daqui, vivemos como se tudo isso que ouvimos não fosse acontecer e como se de maneira alguma tivéssemos de prestar contas a Deus no último dia. Mas assim como a nação estaria sujeita ao juízo de Deus, mesmo não acreditando nele, mesmo não tendo
qualquer certeza de que aquilo de fato aconteceria. Dessa mesma forma, nós podemos até não crer, nós podemos até viver de maneira displicente, ou como se não tivéssemos de prestar contas a Deus no último dia, mas o juízo não está sujeito à nossa crença. Podemos até não crer, mas independente de crer ou não, o último dia, o dia do Senhor, virá. E o texto das Escrituras diz: e não tardará. Virá, e não tardará. Por isso eu disse, entendo que é importante que nós enfatizemos isso. Se temos de fazer alguma coisa para que naquele dia, ou no dia do juízo, o que recaia sobre nós seja a graça de Deus, temos de fazer agora. Porque naquele dia não caberá mais qualquer atitude, a não ser o silêncio e a submissão à palavra de Deus. Hoje ainda é tempo de clamar. E nós não apenas podemos, como devemos clamar a Cristo Jesus. Porque tudo que temos, temos pelos méritos de Cristo e não pelos nossos. A salvação que temos, o perdão, a redenção, a remissão dos pecados, tudo isso nós temos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Portanto, hoje não devemos ficar em silêncio, mas devemos clamar àquele que de fato pode transformar as nossas vidas e purificar a cada um de nós. E clamar a Deus para que Ele nos conduza ao arrependimento dos pecados que cometemos contra Ele e contra a sua lei, para que no último dia, que recaia sobre nós, seja a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.